A gente volta a conversar aqui no estúdio com o padre Jean de Souza, coordenador arquidiocesano de campanha sobre a Quaresma e a campanha da Fraternidade. A quarta-feira de cinzas é o início da Quaresma, tempo de preparação para a Semana Santa. Durante as missas de cinzas, são colocadas sobre a cabeça dos fiéis ou na testa, cultivando a humildade a partir do entendimento de que cada pessoa é pó, uma vida frágil. É esse o significado das cinzas, padre? De fato, é esse mesmo, né? Como a Quaresma abre esse tempo que nós queremos celebrar a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, as cinzas nos faz voltar ao sentido da finitude humana, que para nós cristãos encontra o seu sentido, encontra a sua resposta na ressurreição do próprio Cristo. É lembrar esta nossa condição do primeiro Adão, que foi feito de pó, ao pó retornou, e que precisamos, portanto, ter um bom tempo de conversão, né, de espiritualidade que nos leve ao arrependimento, à vivência da graça, à mudança de vida, à transformação desse homem velho nesse homem novo. Padre, qual é a importância do Papa Francisco, né, na supremacia da Igreja Católica, na chefia maior da Igreja Católica, para esses debates sobre políticas públicas, para essa nova vertente dessas discussões dentro do cristianismo? Olha, hoje mesmo no Vaticano, o Papa recebeu um grupo de alunos que faz pós-graduação em políticas públicas. E a esses jovens da América Latina que estiveram lá, ele mais uma vez reforçou a necessidade dos cristãos leigos estarem engajados na sociedade política. Ele é muito interessante, né? O Papa Francisco é de uma imensa abertura às causas sociais, às minorias, ao sofrimento humano, à dor humana. Então é um Papa e um pontificado que está muito sensível mesmo, né, ao sofrimento e àqueles que na vida, por causa do Evangelho, a Igreja deve fazer uma opção muito clara, né, de solidariedade, de caridade cristã e, sobretudo, de presença. A gente também está aqui no estúdio, nesta quarta-feira de cinzas, com o advogado Rinkson Toledo, ele que é o coordenador da campanha da Fraternidade. Aqui, o seu olhar sobre essa visão do Papa Francisco, principalmente aqui para a América Latina. A América Latina vive também um período de turbulências em alguns casos, né? E é importante essa compreensão porque a Igreja Católica, ela tem uma influência muito forte dentro da América Latina. Até porque Francisco também é um Papa, como ele mesmo colocou no dia da sua eleição, que veio do fim do mundo, né? Na verdade, Francisco também vem de um país, que é a Argentina, que também sofreu durante muitos anos com a ditadura, né? É um país que também tem suas contradições e a América Latina é esse continente, essa realidade que tem essa luta interna na questão política, social, também tem os seus sofrimentos, mas também tem suas alegrias, né? E o Papa Francisco, vindo dessa realidade, ele tem insistido muito nos seus escritos e nas suas falas que o cristianismo precisa reintroduzir ou aprimorar aquilo que nós chamamos da verticalização e da horizontalização da cruz. Aquilo que me liga a Deus precisa estar em comunhão com o irmão. Por isso que a campanha da Fraternidade, dentro desse contexto, inclusive mereceu até uma exortação, mas o Papa Francisco mandou uma mensagem para o Brasil a respeito da campanha da Fraternidade, porque ele tem insistido, não somente ele, mas desde Paulo VI, que a política é uma das formas mais interessantes de se fazer caridade, por incrível que pareça. Por mais que exista todo um estigma negativo em cima da política, mas aquele que é convidado a exercer a atividade política em favor do bem comum, exerce uma das mais nobres atividades caritativas. E o Papa Francisco vem demonstrando essa necessidade através de nós leigos, que somos os primeiros convidados a nos inserir no campo político para reverter exatamente isso em favor da coletividade. Por isso que não há como divorciar a fé cristã, à luz do Evangelho, da realidade social. Muito mais do que uma conversão interna, é preciso uma conversão social. Por isso, a importância da campanha da Fraternidade. Padre Jean, mas é preciso também separar também política, debate político do debate partidário, da partidarização? Com certeza, né? Assim, a Igreja, no debate que ela faz de políticas públicas, chama a atenção para que a gente possa separar bem
o que é o conceito, purificar o conceito de política, conceito de político enquanto coisa pública e eleições eleitorais e partidos políticos, embora eles sejam úteis, também necessários, né, à sociedade, é uma questão também de direito dentro de um Estado democrático, mas a Igreja, nesse momento, ela pensa no exercício da cidadania, no bem comum, no cuidado com a casa comum, a exemplo do Papa Francisco, que nos presenteou com uma encíclica chamada Laudato Si, que aí a gente pode já perceber toda a sensibilidade dele para as questões políticas no mundo, em todas as dimensões. Então, é claro que a gente precisa ter clareza, ter discernimento, né? Saber separar bem as coisas para entender, inclusive, o nosso papel e a nossa missão enquanto igreja, nesse debate e nesse momento em que a Igreja quer chamar a atenção da sociedade e dos cristãos leigos para uma participação mais efetiva nos lugares onde se discute, onde se elabora, onde se efetiva as políticas públicas. Bom, Rickson, a gente está falando aí exatamente dessa elaboração de políticas públicas e é importante também o papel dos legisladores, né? Isso tanto do Estado, dos municípios, como também no Congresso Nacional. Isso. Eu diria até que, só acrescentando o que o padre Jean colocou, de que essa necessidade que nós temos de não olhar negativo para a política é porque a efetivação das políticas públicas passa, de certo modo, pela questão da política partidária. Porque, veja, são aqueles que nós elegemos... É a representação da sociedade. Exatamente, é a nossa representação indireta, quer dizer. Ou seja, nós colocamos aqueles representantes no poder, devemos acompanhá-los, e aí você frisa muito bem, inclusive no texto básico que a CNBB construiu, coloca bem isso. A necessidade que os cristãos precisam ter para acompanhar a vida dos legisladores ou do executivo, até mesmo do judiciário. Veja, os legisladores são aqueles que, numa peça orçamentária proposta pelo executivo, votam os planos anuais, plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que é a que vai concretizar, Hermes de Luna, exatamente as políticas públicas ou as prioridades na sociedade. Então, até o texto coloca que é importante, por exemplo, que nós que estejamos inseridos, por exemplo, nas discussões, nos grupos que a política cria, por exemplo, para discutir o orçamento. Aqui na Paraíba tem alguns exemplos, orçamento participativo, orçamento democrático, que, tirando as críticas que se possa ter, são experiências até interessantes, porque, de certo modo, insere no bojo da discussão quais as políticas públicas prioritárias devam ser tratadas. A ideia é interessantíssima porque traz a sociedade... Traz a sociedade para isso aí. Prioridades, né? Exatamente. E acompanhar no legislativo. Por exemplo, a LOA, que é a mais conhecida, a Lei Orçamentária Anual. Você no seu município ou então na Assembleia Legislativa. Como é importante nós acompanharmos o que é que está colocado nela? O que é que o poder público pretende concretizar através dela? Concurso público, calçamento de rua, construção de escola, um viaduto, ou seja, tudo isso é política pública. É um posto de saúde, entendeu? Então, está ligado a nós. E é essa discussão que a gente procura também fazer aqui no Correio Debate sempre. Isso, exatamente. Para que a sociedade realmente não satanize a política, ao contrário, seja chamada e convocada para debater os temas que realmente interessam à população. Porque, afinal de contas, bons ou ruins, os políticos são colocados lá pelo voto direto. É a representação da sociedade. Mais uma pausa no Correio Debate.